Olá, mulheres! Olá, família! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos seguir no quarto dia do desafio dos 10 minutos de silêncio, de parar para ouvir a Deus. Bom, esse desafio foi um desafio que me foi dado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é baseado em fatos reais, em experiências pessoais. E o meu intuito aqui com você é apenas incentivá-lo a ir para o Pai, a fechar a porta do seu quarto, a descobrir esse ambiente que o Pai está. Eu costumo dizer que é o ventre de Deus, é a madre de Deus. Inclusive, ele me disse isso através do Espírito Santo de Deus. É onde ele gera os filhos, é onde ele nos nutre, é no lugar de intimidade, é onde nós crescemos saudavelmente, alimentados pelo próprio Pai. Bom, hoje eu gostaria de trazer uma reflexão baseado em Atos 9, 3, 6. Eu espero que, apesar de... Eu tenho certeza absoluta que você deve estar tendo dificuldade em ficar em silêncio, isso é super normal, mas eu espero que você continue perseverando. Não ache que por ser simples, e eu confesso que parece até tolo, não é. Eu tenho certeza absoluta que se você perseverar nesse desafio, que se você continuar indo para a presença do Pai, ainda que seja por apenas 10 minutos, em algum momento Ele com certeza vai falar com você, vai tocar a sua vida de maneira sobrenatural. Mas você precisa estar nesse local para poder ter essa experiência. Então, eu vou ler aqui para vocês rapidamente em Atos 3:6, que diz assim a palavra do Senhor. Indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente, o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem persegues. Bom, nós vemos aqui nessa caminhada, nessa viagem de Paulo, uma interrupção, uma parada obrigatória. Mas ele não parou porque ele quis, ele foi parado por Jesus, por essa luz, que o parou. Eu me identifico muito com a história de Paulo, porque quando o Senhor estabeleceu para mim esse desafio, literalmente ele estava me instruindo a uma parada obrigatória. Se essa parada não tivesse acontecido, honestamente, eu não sei se eu estaria hoje aqui conversando com você. Como eu disse, esse desafio é baseado em experiências pessoais, que eu vivi. Eu passava por um momento muito difícil da minha vida, eu passava pela depressão, por crises horríveis de ansiedade e pelo pânico. E eu não conseguia parar, eu não conseguia, apesar da ajuda médica, apesar de muitos acessórios à minha volta, no sentido de apoio, e isso nunca faltou, mas eu não conseguia parar, eu não conseguia encontrar descanso em lugar algum. E essas doenças já me dominavam quando o Senhor me deu esse desafio. E no quarto dia, eu também ainda estava com dificuldade de me encontrar em silêncio, ainda estava muito agitada, mas o Senhor começou a fazer com que eu olhasse para dentro de mim. Eu não havia ouvido a voz de Deus novamente, mas eu continuava obedecendo como Ele havia me pedido, que era para eu fechar a porta do meu quarto e ficar aqueles 10 minutos em silêncio. Então, nessas reflexões, eu comecei a lembrar de passagens como essa e percebi que o que estava acontecendo comigo era exatamente algo que estava acontecendo naquele momento com Saulo. Saulo era um conhecedor da lei, ele conhecia a lei muito bem. Muitas vezes, como eu e você, no momento que eu estava vivendo aquela situação, eu também era uma conhecedora da lei. Mas o que chama a atenção aqui é que o que muda de Paulo ser um conhecedor da lei para um anunciador do evangelho é o fato de, em primeiro lugar, essa parada, obrigatória, e principalmente dele ter ouvido a voz de Deus. Porém, ele não reconheceu. Isso quer dizer para mim
que anteriormente, mesmo sendo um conhecedor da lei, ele não tinha contato com a voz de Deus. E isso pode ser uma coisa muito comum, né? Nós conhecemos a letra, nós temos o conhecimento da lei, mas nós não temos contato com a voz de Deus. Por quê? Porque para isso precisa um relacionamento mais próximo, mais íntimo, mais de perto. E não que Deus não possa falar, né, quando você não está tão próximo. Ele fala do jeito que ele quiser, quando ele quiser. Mas é muito mais fácil ouvir quando você está com os ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Como Paulo, eu precisei de uma parada obrigatória, né? Deus sabia que eu precisava daquela parada. E depois disso, muda completamente. Ele realmente tem uma conversão genuína, ele muda a trajetória, né? Ele vai por um outro caminho. Isso também aconteceu comigo. Eu comecei a reavaliar muitas questões da minha vida a partir do momento que eu comecei a ter experiências com a voz de Deus. E é por esse motivo que eu não vou desistir. Eu vou ficar aqui com você até os próximos dias, até que nós completemos 30 dias, porque para termos um hábito precisa de no mínimo 21 dias, isso é comprovado pela ciência, e eu vou estar aqui te ajudando, te incentivando. Só 10 minutos? Só 10 minutos, que para alguns isso é uma eternidade. Pode mais de 10 minutos? Com certeza, fique o tempo que for necessário, independente se você ouvir ou não a voz de Deus. O objetivo é te levar para o Pai, é te incentivar a buscar o Pai diariamente. E eu creio que em algum momento você vai ter uma experiência que vai impactar a sua vida, como aconteceu comigo, como aconteceu com Saulo. Mas por favor, não espere Deus te parar para você poder parar para ouvir a Deus, que foi o que aconteceu comigo e aconteceu com Saulo. Que nós sejamos bons ouvintes e que nós sejamos não conhecedores da lei, mas anunciadores do Evangelho de Cristo. Que Deus te abençoe, vamos continuar firmes. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês.